Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Pois é, vamos aqui para uma videoaula rapidinha, só para introduzir esse conteúdo para vocês, fazer aí uma apresentação desse conteúdo de Revolução Russa que nós estaremos estudando, ok? Então vamos lá para a nossa aula, fica ligado aí que é interessante. Bom, quando a gente pensa então em União Soviética, aquela coisa toda, bom, tudo isso teve um começo, tudo isso teve um início. E esse início foi em 1917, com a Revolução Russa, com a revolução que aconteceu na Rússia. Então vamos lá conhecer um pouquinho. Só para a gente entender, é preciso compreender o contexto, ou seja, o que estava acontecendo na Rússia que fez com que houvesse uma revolução. Bom, a coisa ela já vinha ruim de muito tempo. Há muito tempo o czarismo, ou seja, os governantes da Rússia, que eram chamados de czares, reis absolutistas, mandavam totalmente no negócio, não davam liberdades às pessoas. O Império Russo, então, era constituído de várias etnias e culturas. Tinha muita gente lá, de vários lugares, é uma área muito grande. Mas 80% dessa população morava na zona rural, morava na zona agrária. A Rússia era muito atrasada mesmo. Só para você ter ideia, quando eles entraram na Primeira Guerra, foram com armamento péssimo, sofreram muitas baixas por causa disso. Aí você tem algumas pequenas fábricas, a industrialização que existia, primeiro, era capital estrangeiro, estava em algumas capitais, algumas cidades apenas, o que trazia muita dificuldade. Então, quer dizer, a riqueza que era gerada ia para outros lugares, ia para a Bélgica, ia para a França, por exemplo, a Alemanha, que eram os donos das fábricas, né? Eram de lá. Então, a produção agrícola rural é que dominava. Então, 80% do pessoal morava na roça. Mas aí, esse regime político, esse regime de governo do czar Nicolau II, e eu aconselho você a procurar sobre a família Romanov. Tem vídeos na internet sobre a família Romanov. Se você tivesse aula presencial, eu ia mostrar um documentário muito triste até sobre eles, o que aconteceu com eles. Mas eles governavam segundo aquele antigo regime europeu, de comando da monarquia absolutista, tal. Só que havia um descontentamento muito grande para com tudo isso. E aí, em 1905, as pessoas vão então para as ruas fazer um movimento, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Dentro dessa insatisfação, surge um partido político chamado POS-DR. Era o Partido Operário Social Democrata Russo, influenciado pelas ideias marxistas, pelas ideias de Karl Marx. Só que esse partido, ele tinha dois grupos dentro dele que, de alguma forma, pensavam diferente algumas coisas. Tinha o menchevique, que quer dizer minoria. Eles queriam uma revolução, mas gradativa. Não é nenhuma revolução que eles queriam uma mudança gradativa, mais tranquila, pacífica, onde as coisas acontecessem de maneira mais sossegada. Então eles queriam tirar o país, a Rússia, do sistema agrário para o sistema socialista, passando por um sistema capitalista primeiro. Ou seja, vamos mudar a Rússia, vamos tomar o governo de Nicolau, mas nós precisamos fazer isso com cuidado. Essa mudança para o comunismo, para implantar o comunismo, ele deve ser gradativa, deve passar por uma fase onde nós vamos primeiro fortalecer a economia por meio do capitalismo. Mas aí tinha os bolcheviques. Bolcheviques eram mais radicais. Eles queriam, que é isso? Não, vamos tomar o poder e já vamos implantar o socialismo. O que é o socialismo? É a ideia de que não tem dono de fábrica, não tem o Estado, o governo, um rei, não tem isso, né? O governo é feito pelo próprio trabalhador e as fábricas são de todos, todos trabalham e recebem igualmente. Essa é a ideia do comunismo, que é muito bonita até na teoria, né? Mas na prática lá pelo menos não deu certo. E aí, esse partido pós-DR dividido é esse partido que vai se tornar importante.
esses dois grupos, mencheviques e bolcheviques. Tinha um outro partidinho também chamado Cadete, mas coitadinho, ele era formado pela burguesia, pelos caras que tinham dinheiro, não conseguiu muita coisa. E aí, voltando a 1905, dentro dessa insatisfação e com esses partidos políticos organizados, né, mesmo que divididos entre bolchevique e menchevique, em 1904 a Rússia entra numa guerra contra o Japão. E essa guerra causa muitas mortes e muito prejuízo mesmo. A Rússia foi envergonhada, perdeu a batalha, a guerra para os japoneses, um paísinho tão pequenininho, perderam a guerra. Então, em janeiro de 1905, mulheres, homens, crianças vão pacificamente para as ruas para reivindicar melhoria de vida para o rei, né, para Nicolau II. Mas como é que ele reage? Ele põe a guarda na rua. E a guarda, diante daquela população, começa a atirar em todo mundo. Começa a atirar nas pessoas. E aí, aquele dia é chamado de o Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento. Aquilo foi tão terrível, porque aquelas pessoas só queriam redução da jornada de trabalho, queriam salário mínimo, eles queriam paz, eles queriam terra para trabalhar, eles queriam comida, eles queriam pão, eles queriam só o básico da vida deles. Mas os absolutistas não gostavam que ninguém reclamasse de nada. Então aquelas pessoas são mortas, né? Mortas naquele momento, muitas pessoas são mortas. E aí estão imagens reais daquele dia, do Domingo Sangrento, e a outra é uma cena do filme Encoraçado Potemkin, quando o pessoal da Marinha também se rebela, melhor dizendo, contra Nicolau II. Então havia uma insatisfação muito grande essa insatisfação sobre o que estava acontecendo naquele momento na Rússia, muita insatisfação. 1905 ficou chamado como um ensaio geral. Ou seja, foi um ensaio da revolução que haveria de acontecer em 1917. Mas vamos lembrar bem que existem dois grupos. Esses dois grupos agora se dividem e eles formam duas frentes revolucionárias. E aí, para ajudar na insatisfação, a Rússia entra na guerra. A Rússia, em 1914, entra na Primeira Guerra Mundial. A Rússia despreparada, táticas antigas, comando ineficiente, pouca aparelhagem, abastecimento de alimentação precário, sofrem derrotas horríveis. O czar é envergonhado, o povo está mais revoltado ainda com ele, e para ajudar existe um bafafá de que a mulher dele está tendo um esquema com um líder religioso chamado Rasputin, um camarada de conduta estranha, mas influenciava muito a esposa do Nicolau, e acredita-se que por meio dela se influenciou ele também. Só para você ter ideia, cerca de 5 milhões de mortos morreram na guerra, seja de fome, de doença ou na bala. Mas aí, em fevereiro de 1917, acontece a primeira parte da Revolução. A Revolução de Fevereiro. Na verdade, ela acontece em março. Mas devido ao calendário revolucionário, uma forma de contar os dias dos revolucionários é chamada de fevereiro, né? No calendário deles. Seria no nosso calendário em março. E aí nessa revolução de março, ou seja, para eles de fevereiro, houve instalação então de um governo, né? Chefiado pelo príncipe Lvov, que quem era o primeiro-ministro era o líder, ministro da Justiça, Alexander Kerensky, ou Alexandre Kerensky, né? O que ele fez? Lembra que tinha os bolcheviques? Esses caras mais radicais tinham sido expulsos da Rússia pelo czar Nicolau. Mas esses mencheviques que ficaram, eles não eram muito radicais, acabaram ficando. Mas eles fizeram revolução, depuseram, prenderam toda a família do Nicolau. E aí falaram o seguinte: ó, agora a galera do bolchevique pode voltar, que a Rússia agora é nossa. E aí os bolcheviques se organizaram. Eles se organizaram, mas eles não mudaram muitas coisas.
Lembram que os mencheviques queriam uma mudança lenta e gradual? Então, eles não tiraram a Rússia da guerra, não tiraram. Eles promoveram liberdade individual, reduziram a jornada, mas não para 8 horas, mas só para 10 horas, e trouxeram liberdade de empresas. Mas nessa, o Vladimir Lenin, que era um líder bolchevique, ele cria as teses de abril. São espécies de reivindicações, vamos colocar assim, coisas que eles gostariam de implantar na Rússia. Uma delas, claro, era a saída imediatamente da Rússia da guerra. E aí há um confronto entre os mencheviques e os bolcheviques. As ideias dele, eles estão disputando o poder. E em outubro de 1917, publicadas as teses de abril, uma espécie de propaganda do partido sintetizando as ideias, promovia 2 ideias centrais. Todo o poder aos soviéticos. Os bolcheviques não querem um governo, querem que a Rússia seja organizada por meio de soviéticos. O que são os soviéticos? Uma espécie de grupos locais formados pelos trabalhadores, por aquelas pessoas, comunidades, por aqueles grupos, e essas espécies de associações, em cada cidade tinha que ter uma, eles iam decidir juntas. Então, eles, naquela cidade, aquele soviético tinha aquela decisão, depois faziam uma reunião com todos os outros soviéticos e, por meio da participação de todo mundo, tomava-se as ideias. Então, eles tomavam-se as decisões. Então, ele chama isso de todo o poder aos soviéticos, essas organizações locais. E também paz, terra e pão, ou seja, paz, fim da guerra, terra, reforma agrária, todo mundo tem um pedaço de terra, e pão, ou seja, não pode faltar comida para ninguém. E aí então, nessa revolução, eles aplicaram isso. Eles, os bolcheviques, os radicais, mais radicais, tomaram o poder, retiraram a Rússia da guerra, iniciou-se uma luta aí para tirar o Kerensky do poder, e eles acabaram assumindo o poder. E aí eles organizaram a chamada Guarda Vermelha, liderada por Leon Trotsky, um camarada complicado, de história complicada. Tem até uma série dele na Netflix, tentando dar uma amenizada na situação dele, Mas, cara, complicado. Ele então, violento demais, morreu muita gente. Só para você ter ideia, a Guarda Vermelha manda matar a família toda Romanov. O rei, a sua esposa, as suas filhas, até o seu filho, que era doente, tadinho, foi assassinado. Colocaram no quarto, meteram bala em todo mundo. Então, no dia 25 de outubro, os bolcheviques passaram a controlar a cidade de Petrogrado, além de outras cidades. O Kerensky fugiu e aí eles formaram então o Congresso dos Soviéticos e colocaram como líder supremo Vladimir Lenin. Isso foi em outubro de 1917. Mas quando foi em 1924, Lenin morre. Bom, Lenin morreu, começou uma nova disputa entre o Trotsky e o Stalin para assumir o poder. O Trotsky tem que fugir porque o Stalin assume o poder, mas o Trotsky é morto depois no México, alguns anos depois, assassinado por alguém enviado pelo próprio Lenin. Mas como é que foi essa etapa, esse processo de implantação do socialismo? Primeiro, de 1917 a 1921, comunismo de guerra, duro, negócio duro. Tomou empresa, tomou banco, tomou tudo de todo mundo. Endurecimento geral, morreu muita gente perseguida, muita gente fugindo de lá. Mas aí, a Rússia terminou esse estado de guerra, esse primeiro comunismo de guerra, esse primeiro momento foi violento. A Rússia estava destruída, não tinha economia, estava quebrada, estava tudo ruim. E aí, o Lenin tem uma ideia de criar a NEP, Nova Política Econômica. E ele chamou isso de dar um passo para trás para dar 2 passos à frente. O que ele queria dizer com isso? Bom, a gente vai adotar algumas medidas capitalistas. Olha só, gente, ele não era contra isso? Pois é. Você tira suas conclusões. Ele adota algumas medidas capitalistas, algumas apenas, ele não abraça o capitalismo todo,
mas ele tomou algumas medidas capitalistas para quê? Para fortalecer a economia russa, aí já União Soviética, União da República Socialista Soviética, por causa dos sovietes, e ele quer fazer isso, né? Fortalecer a economia para depois chegar então ao socialismo. Era uma espécie de economia mista. Mas aí, depois da morte dele, o Stalin assume o poder e em 1928 ele coloca os planos quinquenais. Era um projeto aí para um período de tempo, mas isso é para outra aula que nós vamos falar, ok? Espero que você tenha gostado aí da Revolução Russa. Na atividade de vocês tem textos para você ler que vão explicar mais profundamente algumas questões. Fiz rapidinho para a aula não ficar longa. E façam as atividades. Leiam com atenção, com todo cuidado e façam as atividades, que aí a gente vai ter uma aprendizagem legal. Toda quinta-feira, pessoal, estou aqui disponível a vocês das 7 da manhã às 11h30 no WhatsApp da escola para a gente conversar, para tirar as suas dúvidas, ok? Beleza, pessoal? Tchau, tchau!